Você que trouxe a sua Bíblia, Amós capítulo 5. Quem tem dificuldade, os obreiros vão ajudar. Amós é um profeta menor no Velho Testamento. Você que tem dificuldade, os obreiros vão ajudar você. Amós capítulo 5, lá no finalzinho do Velho Testamento. Amós capítulo 5, nós vamos falar hoje sobre o dia da vinda de Cristo. Como a gente sempre fala, vai ser um dia horrível. Como assim, pastor? Você vai ver o que a palavra fala sobre esse dia. O dia da vinda do Senhor. Para aqueles que serão salvos, meu amigo, vai regozijar juntamente com Ele. Mas ai daqueles que permanecerem e ficarem no dia horrível do Senhor. A Bíblia mesmo fala, muitos vão querer aquele dia, mas tem certeza que vocês vão querer a vinda do Filho do Homem? Vocês têm certeza que vocês vão requerer esse dia, sabendo que vocês não têm segurança acerca da salvação de vocês? Para que a pessoa ela queira que Cristo volte, ela tem que estar com os dois pés firmados na salvação, ou seja, ela tem que ter certeza que ela tem a salvação. Se ela não tiver, meu amigo, se eu fosse você, eu não perderia o dia da vinda do Filho do Homem. É isso que a palavra vai falar aqui. Amós capítulo 5. Amós, profeta menor no Velho Testamento, capítulo 5, versículo 16. Depois que todos acharem, os obreiros podem sentar também. Todos acharam, pessoal? Olha o que fala a palavra, por favor, presta muita atenção. Muita atenção. É como eu sempre falo, se alguém tirar sua atenção, meu amigo, saia do lado dessa pessoa e senta no outro lugar, porque a única coisa que vai te libertar é a palavra. Se você perdeu a palavra, você perdeu a sua libertação. É como a gente sempre fala, por que o povo sofre? Porque ele faltou conhecimento. A própria Bíblia diz isso. O meu povo, Isaías, foi levado ao cativo porque ele faltou conhecimento. E nós vamos mostrar para vocês que a palavra da verdade, ela não mostra, conforme muitas igrejas mostram, que Deus é um Deus que aceita tudo, que Deus aceita da maneira que eu sou, tem que ser da maneira que Ele quer. É como a gente sempre fala, tem pessoas que chegam na igreja e falam assim, pastor, desde criança eu venho sofrendo com esse mal, eu já me acostumei com isso, eu não consigo mudar. A Bíblia mesmo diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Eis que tudo se faz novo, as coisas velhas se passaram. As coisas velhas que estavam na minha vida, do meu passado, se passaram. Quando eu me converto ao Evangelho de Cristo, a minha vida se transforma. O que era passado vira esterco, como diz Paulo. Eu não posso estar hoje convertido, vivendo no meu passado. Eu não posso ser uma pessoa convertida e ao mesmo tempo dizendo assim, eu não sou feliz. Que Cristo é esse então que te resgatou? Que Cristo é esse que te lavou? Se a Bíblia diz que somos lavados pelo sangue do Cordeiro, e a pessoa outrora saiu do mundo e conheceu o Evangelho de Cristo, então que Cristo é esse? É ou não é? Será que é Cristo errado? Talvez a sua conversão foi emocional. Tem muita gente que se converte emocionalmente, aquela conversão de emoção. Eu estava conversando com um rapaz hoje, ele falou assim, olha, eu fui para a igreja semana passada, meu Deus, em outra igreja, né? Quando estava tocando louvor, eu me arrepiava todo, eu sentia o Espírito Santo. Isso aí não é Espírito Santo não, isso é emoção da canção. Isso é emoção do momento. Não é? Canção bonita, falou comigo, a pessoa sente arrepio, sente vontade de chorar. Isso não é o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo convence da justiça, do juízo e do pecado. Se eu sair de um culto e ainda minhas obras são voltadas para o pecado, não significa que eu fui batizado pelo Espírito Santo. Não significa que o Espírito Santo me lavou. Significa que foi uma emoção do momento. Foi algo de momento, ouvi a palavra, ouvi uma canção, chorei, senti arrepio.
Isso é momentâneo, isso a grande maioria das pessoas sentem, mas as suas vidas não mudam, porque não se converte verdadeiramente ao Evangelho de Cristo. A Bíblia mesmo diz que Deus procura, Ele está procurando aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Ele busca, Ele procura, e se Ele procura é porque Ele não achou ainda, não é? É isso que a palavra fala. Qual é o culto verdadeiro? É aquele que nós entregamos de corpo, alma e espírito. Eu estou aqui para entregar o meu culto racional a Deus. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Cristo, que apresentei-vos o vosso corpo como vosso culto racional, e não vos conformeis com Deus desse mundo. É isso que a palavra de Deus fala. Olha o que diz em Amós capítulo 5, versículo 16, presta atenção por favor, pessoal. Diz assim: portanto, assim diz quem? Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor: em todas as ruas haverá pranto, e em todos os bairros dirão: ai, ai, e o lavrador chamarão para o choro e para pranto, os que souberem prantear, e em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz quem? Aí a Bíblia diz assim: ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós esse dia do Senhor? Treva será e não luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em uma casa sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra ou uma víbora. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade, sem nenhum resplendor? Aí a palavra de Deus mostra o quê? Vocês querem o dia do Senhor? Vocês querem a vinda dele mesmo? Vai ser dia de trevas, não vai ser dia de luz. Aqueles que vão ser salvos vão permanecer vendo o dia horrível do Senhor. A Bíblia diz que para aqueles que permanecerem, vai ser como se estivesse diante do leão. Vão fugir diante do leão, vai aparecer um urso. Vão tentar correr do urso, entrar na casa, vão botar a mão na parede, uma cobra vai morder, uma cobra vai picar. Ou seja, não tem para onde fugir, não tem para onde correr. O dia que Cristo voltar para buscar a sua igreja, e aqueles que aqui permanecerem vão ser atormentados. A própria palavra de Deus fala isso, e não temos para onde correr, porque a morte vai ser tirada, o Espírito Santo vai ser tirado. Nós não vamos ter mais aonde se apoiar, nós não vamos ter aonde permanecer a nossa fé, porque o espírito de fé fora tirado, que é dado pelo Espírito Santo. Jesus falou assim: olha, eu vou junto do Pai, mas não se preocupa não, eu vou deixar o vosso Consolador, aquele que vai consolar vocês. Se no último dia o Espírito Santo vai ser tirado, meu amigo, os homens vão querer a morte e não vão encontrar morte. Os homens vão ranger os dentes, os homens vão se desesperar. Vai ser angústia de dia e de noite, vai ser desespero de dia e de noite. Isso no último dia. Vocês querem o dia da vinda do Filho do Homem? Vocês querem que Ele volte? Vocês querem que Jesus volte hoje, pessoal? Hein, gente? Por mim Ele pode voltar, amém? Agora eu digo para vocês, só tenha certeza quando seus dois pés estiverem firmados no cetro de justiça, quando seus pés estiverem firmados na salvação. Enquanto a dúvida, meu amigo, se preocupe. Enquanto a dúvida, se preocupe, porque o homem está direito, morreu uma única vez, depois disso vindo o juízo. Você vai morrer, vai ser julgado. E o dia em que o homem se apresentar ante o tribunal de Deus. Eu digo uma coisa aqui, que é uma coisa que passa despercebido pela cabeça de todo mundo. Todo mundo aqui acha que não vai morrer, né? Ninguém aqui é eterno. Todo mundo vai morrer um dia. O problema não é a morte do corpo, é a morte da alma. Pastor, mas a alma não morre? A Bíblia fala sobre a segunda morte. A alma sendo lançada no Hades, a alma sendo lançada no lago que arde com fogo e enxofre. Ali é onde haverá choro e ranger de dente. Os homens vão falar: pai Abraão,
Peça para que Lázaro molhe um pouco do seu dedo na água e venha refrigerar minha língua, porque eu estou nesse lugar de tormento. Não, ninguém pode passar daí para cá e daqui para lá, porque entre o céu e o inferno existe um grande abismo. O evangelho de Cristo é muito sério, é a coisa mais séria que você pode imaginar. Você pode brincar com tudo nessa terra, menos com o evangelho de Cristo. Você pode brincar com tudo. A Bíblia mesmo diz: você pode pecar contra o pai, você pode pecar contra o filho, toda blasfêmia contra o pai será perdoada, toda blasfêmia contra o filho será perdoada, só que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será, não vai ser perdoado. A única coisa que não existe perdão para o homem na face da terra é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Pastor, que blasfêmia que é essa aí? Será que eu já fiz? Será que você já não blasfemou contra o Espírito Santo e você acha que tem salvação e caso contrário não tem mais? Espera aí, pastor, está assustando. Sabe o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É quando você peca consciente e o pecado não causa mais nenhum constrangimento. Lembra que eu dei o exemplo de quando você causa o calo na sua mão? Lembra disso? Quando você vai capinar a primeira vez, o que aparece na sua mão? A primeira vez, né? Doeu, deu uma bolha com água, você não consegue de imediato segurar o cabo da enxada de novo, porque criou um calo e aquilo dói. Depois de um tempo o calo seca, sai, você vai carpir de novo, ou capinar, dependendo do jeito que você entende. Da mesma maneira causa de novo um calo, mas a outra vez já não dói mais, porque o calo secou, a casca da mão ficou grossa, não é? É a mesma coisa o pecado. A pessoa peca a primeira vez, só Deus me perdoa, meu Pai, eu sei que eu pequei contra Ti, tenha misericórdia da minha alma. A pessoa pede perdão, tudo bem, Deus perdoou, porque a Bíblia mesmo fala que Ele é fiel para perdoar, ou não é? Assim como há uma distância do céu e da terra, assim é a misericórdia do Senhor. Aí você pecou uma vez, pecou duas vezes, pecou três vezes, já não causa mais nenhum constrangimento. Esse pecado, a Bíblia mesmo diz que não tem perdão. Paulo disse que aqueles que pecam para a morte, por esses digam que não ore, porque não tem mais perdão. Pode matar, pode roubar, pode se prostituir, não há mais perdão para aqueles que cometem pecado contra o Espírito Santo. E será que você já não fez isso, pessoal? Será que você não está aqui hoje como se nada tivesse acontecido, como se a sua vida não tivesse rumo, não tivesse norte? Você vai sair daqui, amanhã vai fazer tudo a mesma coisa, você vai sair daqui hoje do culto, vai tomar a ceia, e amanhã a vida pecaminosa vai beber do pecado como se bebe água. É isso que os homens do passado faziam. Quando o povo de Amós, o povo de Israel, que é a predição da ruína de Israel, que Deus estava falando pela boca de Amós, Deus estava falando assim: Amós, pergunta para eles se eles querem o dia horrível do Senhor. É isso mesmo que eles querem? É isso mesmo que eles desejam? O que os homens ricos, que a Bíblia diz do passado, falava? Cai sobre nós, ó montes, cai sobre nós, ó outeiros, porque nós não vamos suportar. O dia que Cristo voltar, muitas pessoas vão ser pegas desprevenidas. Como a gente sempre fala, prepara-te, ó Israel, para se encontrar com teu Deus. O que diz Oséias 14, que a gente falou semana passada? Converte-te ao Senhor teu Deus, ó Israel, porque pelos teus pecados tens caídos. Você cai pelo pecado. Você não cai porque você viu um obreiro talvez falando mal de alguém. Você não cai porque você viu o pastor fazendo coisa errada. Você não cai porque talvez você vem para a igreja e acha que a igreja, nossa igreja, não tem campanha, não tem louvor, não tem nada disso. Não, eu vou sair, vou para o mundo, não é do jeito que eu queria. Você cai pelo seu pecado, você cai pelas transgressões, você cai pela iniquidade, pela prevaricação que você comete contra Deus. Simples. É só você olhar como está a sua vida depois do pecado. É só você olhar o que acontece com você depois que você comete pecado. Como é que fica a sua alma? Fica impaciente. Não fica impaciente? Quem é de Deus fica assim.
Pastor, não posso pecar. Todo mundo peca, até eu peco. O problema não está em cometer pecado. O problema está quando o pecado não nos causa constrangimento. É ou não é? Hoje a igreja de Cristo está tão adulterada que os pastores não pregam mais sobre pecado. Hoje a igreja de Cristo, como eu sempre falo e sempre vou falar, é uma coisa que é interessante. A igreja evangélica de hoje, do século 21, dessa geração, está tão adulterada, está tão mundana, que se tirasse Cristo de muitas igrejas, permaneceriam como está. Porque muitas igrejas já não tem mais Cristo, não tem mais o Espírito Santo, não tem mais a redenção, não tem mais a glória de Deus sobre o templo, não tem mais unção dos santos, não tem mais perseverança. A pessoa vai para a igreja, a pessoa vai para o mundo, a pessoa volta para a igreja, a pessoa cai para o mundo de novo, ela não permanece firme, ela não tem uma intimidade com Deus, ela não conhece Deus de verdade, porque aqueles que conhecem não largam por nada. Paulo mesmo disse: Senhor, para onde iremos se só em Ti encontramos a palavra de vida eterna? Para onde nós vamos? Nós não temos lugar nenhum, o mundo não tem proveito, na nossa casa não tem proveito. Por isso que Davi falava: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você se alegra para vir para a igreja? Você se alegra, pessoal? Se alegra, pastor? Davi, quando falava assim: Davi, vamos para a igreja, vamos para a casa do Senhor, ele se alegrava, ele dançava diante da arca, ele sentia alegria. Essa era a fé de Davi. Pena que a cada dia que passa, a cada ano que passa, a igreja vai se esfriando. Quando a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, se fala tanto do amor dentro de casa quanto no amor no próprio Evangelho de Cristo. Como, pastor? É só você olhar quando você entrou dentro da igreja e como você está hoje. Tão frio, mas tão frio, que se Cristo voltasse hoje, Ele chegaria ao ponto de vomitar-te da tua boca, da boca dele. É isso que Apocalipse fala. Porque não és nem morno, não és nem quente, nem frio, és morno. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E se Cristo voltasse hoje, como é que Ele pegaria você? Paulo mesmo fala: se Jesus voltasse hoje, por acaso encontraria fé sobre a terra? Se Jesus voltasse hoje, será que Ele encontraria fé no nosso povo? Será que Ele encontraria fé no nosso meio, pessoal? Hein, gente? Encontraria, pastor? Tem certeza? Eu não vejo dessa forma. Eu, pastoreando os meus rebanhos, não vejo dessa forma. Se Jesus voltasse hoje, Ele encontraria a igreja imaculada, a igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula, a igreja que foi lavada pelo sangue do Cordeiro, a igreja que foi lavada pelo sabão do lavandeiro, a igreja que foi remida, a igreja que está disposta a morrer pelo Evangelho, a igreja que está lendo no livro de Romanos, capítulo 8 em diante, 16 até o 36, que fomos chamados, meu amigo, como ovelha para o matadouro. Nós somos chamados sabendo que vamos morrer pelo Evangelho, que vamos sofrer pelo Evangelho. Hoje eu estava falando com uma pessoa, o que a igreja evangélica fez na cabeça de muitas pessoas é pior de que como se o diabo estivesse trabalhando dentro dela mesma, invertendo o evangelho pleno, invertendo o evangelho puro de Cristo. É ou não é? Pregam prosperidade, pregam cura, pregam bonança, mas não pregam Cristo, não pregam Cristo ressuscitado, não pregam o véu rasgado do templo. Porque os profetas de hoje em dia falam assim: olha, você está com problema? Peça a oração para o pastor. Não, tudo tem que vir do pastor. Não, pessoal, você tem livre acesso ao Pai. Hoje você tem liberdade para você se chegar diante dele. Hoje você tem liberdade para colocar o seu joelho no chão e os céus se abrir para as suas orações, mas a oração sincera. Amém? Estão entendendo, pessoal? Ou quer que eu bote um aquecedor aí? Não? Está tudo certo? Graças a Deus. Vamos continuar aqui. Paramos aonde? Versículo Versículo 21. Agora que chega a questão da coisa. Eu postei esse versículo no meu status. Eu nem falei nada, eu só postei ele. E quando eu postei, um rapaz de outra igreja
chegou com um monte de pedrada para cima de mim. Falei: meu filho, eu só postei um versículo, não falei nada, porque ele é músico e não gostou do versículo, né? Porque a Bíblia fala bem assim: aborreço e desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito do teu cântico, porque eu não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Aí ele fala assim: corra, porém o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Eu vou falar na linguagem de hoje em dia para você entender o que está falando esse versículo. Diz bem assim, não está aqui, está lá no outro celular, mas ele fala assim: as suas canções que vocês cantam nos seus cultos, eu estou enojado. Eu estou enojado dos louvores que vocês cantam nas suas congregações. Se você tem a Bíblia toda atualizada de hoje em dia, você vê que ele fala assim: vocês fazem tudo para a imagem de vocês nada fazem para a glória de Deus. A gente já falou acerca do louvor que é cantado nas igrejas. Nós escolhemos os louvores que é cantado na igreja. A gente sempre fala: louvores cristocêntrico é aquele que tem a intenção de louvar a Cristo. Louvores antropocêntricos são louvores que têm a intenção de louvar o homem. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não, e tem a fé de Abraão. Hebreus fala que muitos morreram sem que a promessa se cumprisse. Como que eu não vou morrer sem que a promessa se cumprisse? É ou não é? O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. Como não? Se Isaías 59 fala que a única coisa que me afasta de Cristo é o pecado, todo louvor que é feito hoje em dia é visando o homem, botando o homem no centro. É ou não é? Acredite que é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Que força vem de dentro de você? Se não for misericórdia de Deus na sua vida, você é um miserável. Como disse Paulo: miserável homem que sou, quem pode me livrar do corpo dessa morte? Mas dou graças a Deus por Jesus Cristo. Se não fosse Cristo Jesus na minha vida, hoje eu não estaria aqui. A força não vem dentro de você não, a força vem dele. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Meu socorro vem dele, não vem nada do homem. As igrejas de hoje em dia inverteram o evangelho de Cristo por aquilo que é agradável aos olhos dos homens. Quem enche essa igreja, coloca um grupo de louvor no altar, pinta as paredes de preto, enche a igreja de campanha, meu Deus. A igreja vai lotar, a igreja vai encher. O povo quer isso, o povo gosta, como a gente sempre fala, de show pirotécnico, quer entretenimento. O povo está cansado de doutrina, o povo está cansado daquilo que fere a alma, daquilo que fere o espírito, daquilo que manda o homem corroer do lado de dentro para que não mate a sua alma. A Bíblia mesmo fala sobre isso. Ontem tivemos a aula com os obreiros, aplicamos as provas. Maravilhosa, coisa maravilhosa. Os obreiros engolindo Bíblia, lendo a palavra, tirando dúvida, e hoje entendendo o verdadeiro significado da palavra. É ou não é? E muitos dos nossos membros a mesma coisa. Pena que nem todo mundo é assim. Pega uma pessoa de uma igreja tradicional e manda ela vir para um culto nosso, não vai aguentar. É ou não é? Porque foi ensinada totalmente diferente do que a palavra fala. Quantas pessoas nos julgam, né? Sai de lá, lá é uma igreja de falso profeta, lá é uma igreja de mentira. Eu quero ver eles me provarem na palavra. É simples. Eu sempre falo e sempre vou falar: eu prego o que eu leio, eu prego o que está escrito na palavra, nada mais, nada menos. E quando eu postei esse versículo de Amós, capítulo 5, que Deus fala assim: eu estou com nojo dos louvores que vocês cantam nas suas igrejas. O rapaz era do louvor, ficou furioso.
Não adianta, meu amigo, Deus não vai aceitar ninguém em pecado em cima do altar. Deus não vai aceitar ninguém em pecado. Claro que todos somos pecadores. Há uma grande diferença do pecado que leva à morte e do pecado que não leva a gente sempre falou isso. Todo mundo tem pecados aqui, todos pecam. Tiago mesmo diz que aqueles que dizem que não pecam é mentiroso. Todos cometem pecado, mas a diferença está no pecado consciente. Sou casado, o homem vai lá e adultera, é ou não é? Vai com amante. O homem contamina o seu corpo com vício, sabendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Está escrito na palavra, meu Deus. Ele vai em mente para tirar proveito de uma única oportunidade, porque se ele não mentisse, ele perderia o que ele queria ganhar, é ou não é? Ele mente. Pecado consciente. Ele se prostitui, ele acaba se contaminando a sua própria carne. A Bíblia diz que o pecado contra o próprio corpo é pecado contra a casa de Deus, contra o Espírito Santo. Não sabeis vós que o Espírito Santo sente ciúme de vós? Coríntios 3,16 fala isso. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e ele sente ciúme de vocês? Todo pecado cometido contra o seu próprio corpo é pecado consciente contra a própria casa de Deus. Mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Olha como Deus tratava o povo. Ah, pastor, mas Deus, ele é amor. Vai crendo nisso. Deixa isso entrar na sua cabeça. Aí no último dia você vai ver o que vai prevalecer. Ele é justo, ele pratica a justiça. Senão Malaquias mentiu que haveria diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, né? Então Romanos capítulo 9 mentiria que Deus fala que odiou a Esaú e amou quem? A Jacó. Então Deus mentiria no livro de Salmos capítulo 5 versículo 5 que ele odeia a todos que cometem iniquidade. A palavra fala sobre isso, mas o homem não quer ouvir, o homem não quer se alimentar da palavra, o homem quer aquilo que agradava os seus ouvidos. Como Paulo disse para Timóteo: Timóteo, no último dia amontoariam comichões nos ouvidos, invertendo a verdade de Deus em mentira. É o que fazem hoje em dia. Aí eu começo aqui a campanha das sete sexta-feira da prosperidade, né? Aí a gente entrega algo na sua mão, uma chavezinha, qualquer coisinha, né? Que o povo gosta, né? O povo não gosta disso? O povo idólatra, né? Como a gente sempre fala tanto do católico, né? Mas o povo evangélico é muito pior. O povo evangélico é a pior raça que eu posso chamar de. Tem a raça dos católicos, a raça dos evangélicos, a raça dos espíritas. Que eles carregam aquilo dentro dele com toda a força. Dá alguma coisa na mão do evangélico para ver, né? Vai lá, você vai jogar esse óleo na sua casa, faz a oração, vai dar certo. Esqueceram de Cristo. Usam um elemento que talvez foi comprado na China, né? Os obreiros são testemunha de quantos propósitos, né? Tinha aí em caixa que a gente queimou tudo, que estava embaixo made in China, lógica. Deus não habita em templo feito pela mão do homem, e muito menos em algo que você vai receber na sua mão. Se Deus não habita em templo feito pela mão do homem, não é essa igreja que hoje está aqui que Deus habita dentro dela. Deus habita dentro da gente, amém? Quando você sai daqui, Ele vai com você, Ele vai te livrar do mal, Ele vai te guardar da mortandade, Ele vai contigo. Quando você sair daqui, Ele está ali para te proteger, Ele está ali para estender a mão dele sobre a sua vida. Ele não fica aqui dentro dessa igreja, dentro dessa estrutura 24 horas, não, meu amigo. Isso a igreja evangélica coloca na cabeça do povo. Ele sai com você. Agora imagina comigo, se ele não permanece aqui, imagine em algo que você leva para casa, para usar a sua fé. Jesus falou para Timóteo, o quê? Timóteo, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Jesus falou: Timóteo, toca aqui, seu incrédulo. Está vendo aqui? Timóteo falou: só vou crer que é Jesus se eu ver na mão dele o furo dos pregos, senão não vou crer. Né? Aí Jesus chega para ele: toca aqui, ó. Está vendo aqui? Porque muitos precisam ver. Paulo falou assim: porque nós não andamos por vista, mas sim por fé. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé.
Por isso que eu digo, a nossa igreja não tem entretenimento, não tem nada para atrair o homem. Tem palavra, tem doutrina, tem escritura, amém? Agora, aqueles que não querem, eu não posso fazer nada. Aqueles que não querem palavra, não querem Bíblia, vão continuar sendo enganados até o dia da vinda do Filho do Homem. E quando ele voltar, meu amigo, aí você vai lembrar de tudo que eu falei aqui. Porque o sermão que eu estou pregando, a própria palavra diz que vai entornar e vai virar contra você como testemunha no último dia. Vai ser sua pior testemunha o sermão que a gente está pregando. Imagina ele falando das reuniões que eram feitas no passado, as canções que eram tocadas, os atributos que eram levantados. Tudo para a imagem do homem. Tudo para que o homem seja glorificado. E cadê Deus? Né? E cadê Jesus? Temos que pregar Jesus Cristo ressuscitado. Após o véu, quando o véu se rasga, serve para a gente. Antes do véu, nada serve para a gente. Hoje você tem liberdade para você fazer suas orações a Deus. Antigamente não. É como eu sempre falo, antigamente o povo do passado sofria nessa parte. Por quê? Porque dependia do profeta, dependia do homem de Deus. Hoje você pode se ajoelhar, amém? E fazer as suas orações. Paramos aonde? 25 agora, 24 a gente já leu, né? Aí ele fala assim: oferecestes-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levastes a tenda de vossos moloques, ou seja, de vossos reis, e o altar das vossas imagens, e as estrelas do vosso Deus, que fizestes para vós mesmo? Portanto vos levarei cativo para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Quem que vai levar em cativo? Quem? Não é o diabo não? Pastor, a minha vida está um inferno, o diabo está fazendo. Tem nada de diabo não, meu amigo, a Bíblia não fala isso. Aí as igrejas neopentecostal tradicional contemporânea do século 21 fazem uma oração de libertação, entre aspas, né? Oração de libertação não existe. Me prova na Bíblia que existe oração de libertação. Não existe. Existe libertação pela palavra. A Bíblia fala isso. Aí manifesta lá um capiroto: eu estou acabando com a vida dela. Isso tem nada a ver. A Bíblia não fala sobre isso. O próprio Deus leva em cativo. A Bíblia diz que o próprio Deus que amaldiçoa, o próprio Deus cerra os céus, o próprio Deus afia a espada, o próprio Deus arma o arco contra o pecador. Isaías 1:28 diz que Deus, deixa eu mostrar aqui para você, olha só o que fala Isaías 1:28: e os pecadores serão juntamente destruídos. Quer ver? Isaías capítulo 1:28: mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Isaías 1:28, grava em casa, grava na sua Bíblia, marca no seu caderno. Olha o que a Bíblia fala sobre os pecadores: vão ser destruídos, e o dia em que Deus há de colocar os pecadores para que os seus pés se resbalam em tempo oportuno, hão de sofrer consequência no último dia. Aqueles que deixarem o Senhor serão consumidos. Aqueles, pastor, mas eu estou na igreja. Isso não significa que você está com Deus, meu amigo. Se a Bíblia fala que no meio do lobo tem a ovelha, no meio do trigo tem o joio. Eu não sei, mas no nosso meio do trigo pode ter joio, no nosso meio de ovelha pode ter lobo. Não sei, a palavra fala sobre isso, né? Aí o servo fala assim: Senhor, arrancamos o joio para que o trigo cresça? Não, deixa que cresçam ambos juntos, para que arrancando o joio saia também o trigo. Mas no último dia, na colheita, quando crescer o trigo e quando crescer o joio será lançado no fogo para ser queimado. A Bíblia fala com essas palavras. No nosso meio tem joio, vai crescer junto com o trigo. Mas o dia da redenção, o dia que Cristo voltar para buscar a sua igreja, o que vai acontecer com o joio? Vai ser lançado nas extremidades do lago que arde com fogo e enxofre. Quem fala isso?
A palavra, simples de entender. Mas os homens inverteram essa verdade. Queira você acreditar ou não, mas eu estou pregando a palavra, a verdade. O povo está sofrendo porque não quer ler Bíblia, e vai continuar assim. Eu digo para vocês, a nossa igreja, quem começa, quem vem pela primeira vez, segunda vez, quem está começando, a nossa igreja, meu amigo, ela é totalmente diferente das outras igrejas, totalmente. Não estou condenando, eles fazem o papel deles. Como disse Paulo, se eles pregam a Cristo por porfia, por contenda, por inveja, mas convenha que Cristo seja anunciado. Cristo está sendo anunciado, mas não ser condenado. A nossa igreja prega o que está a fio dentro da Bíblia. Nós mostramos a verdadeira palavra para você. Agora, você quer continuar no erro, não aceita o que está escrito ali? Cuidado, você vai ser condenado pelo que está sendo pregado. A Bíblia mesmo fala sobre isso, que o evangelho para muitos, o evangelho de Cristo para muitos é condenação, mas para outros cheira cheiro suave, cheiro de salvação. É esse o evangelho que a gente está pregando e mostrando para todos. Amém? Amém, pessoal? Então guarde o evangelho dentro do seu coração, guarde a palavra. Eu sempre falo para Deus: meu Deus, tem outra palavra para pregar? Não, tem que ser isso mesmo, tem que ser isso mesmo. Leia João 6,60, você vai entender o que eu passo. Leia João capítulo 6, versículo 60. Duro é esse discurso? Então quero ver quando virdes o Filho do Homem subir a sua glória e arrebatar a sua igreja. Está sendo duro o discurso? Quero ver então quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Amém? Quem quer subir? Então guarde a palavra da verdade. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem.